Olá, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui fazendo esta transmissão e nós gostaríamos que você estivesse conosco durante este momento que estaremos juntos. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos ouvir uma boa palavra, uma reflexão através do nosso irmão Nivaldo. E você, neste momento, coloque aí a sua família, junte-se aí com a sua família, onde você estiver, e vamos louvar ao Senhor, vamos cultuar ao nosso Deus neste culto de adoração, conectados, linkados aí pela nossa tecnologia. Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, no livro dos Salmos, no capítulo 147. Eu queria ler alguns versículos com você que fala sobre a grandeza do nosso Deus. Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e apropriado. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Nosso Deus é grande, seu poder é absoluto, é impossível medir o seu conhecimento. Cantem com ações de graças ao Senhor, cantem ao nosso Deus louvores com harpa. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Exalte ao Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus, ó Igreja Batista Nova Sião. Temos sim motivos de louvar e de engrandecer ao nome do Senhor. E temos também motivos para clamar ao Senhor. E neste momento nós vamos orar, clamando a Deus pela família da Lidiane. A Lidiane que hoje perdeu seu filho, Rafael. Não há dor comparável à dor da perda de um pai, de uma mãe pelo filho. Nós vamos pedir que Deus visite agora a Lidiane, ao Bartola, a toda a família da Lidiane, neste momento de dor. Que o Santo Espírito do Senhor console e conforte a cada um deles e dê a paz de espírito que somente Ele pode dar neste momento. Baixe a sua cabeça e clame ao Senhor e continue durante estes próximos dias orando por esta família querida de nossa igreja. Senhor Deus, nosso Pai eterno, graças te damos, louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome, porque tu és grande, como nós acabamos de ler nesse texto. E, ó Deus, embora o Senhor seja tão grande, tão majestoso, o Senhor se importa conosco. E agora nós colocamos diante do Senhor a família da Lidiane, que perdeu hoje o Rafael, ó Deus, seu filho. Visita a tua filha, visita os teus servos, os seus tios, avós, que o Senhor dê o conforto, dê o consolo e dê a paz de espírito, que somente o teu Espírito Santo pode dar a eles neste momento. Nós, como igreja, ó Deus, possamos chorar com eles, mas possamos sustentá-los através da súplica e da oração e do clamor ao Senhor. Ó Deus, visita de uma maneira muito especial a Lidiane e a toda a sua família. Nós também pedimos ao Senhor que continue conosco durante este culto, falando aos nossos corações, através das canções e através da mensagem que será ministrada também nesta noite. Abençoa a tua igreja, abençoa os enfermos, abençoa aqueles, ó Deus, que estão com algum tipo de ansiedade, com algum tipo de necessidade, que nós, ó Deus, possamos suprir estas necessidades dos teus filhos, que nós possamos estar juntos neste momento de isolamento, que nós possamos cuidar uns dos outros neste momento de afastamento. Que, acima de tudo, o vínculo do amor que nos une em Cristo Jesus possa permanecer e prevalecer na vida desta igreja e na vida dos membros e congregados desta igreja. Tudo isso nós oramos e clamamos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Antes, nós precisamos passar algumas informações importantes para os irmãos. As nossas contribuições financeiras e contribuições dos nossos mantimentos para a manutenção das nossas cestas básicas. As contribuições financeiras os irmãos podem fazer através de transferência eletrônica no Banco Bradesco, deve estar aparecendo aí para você os dados da igreja, então você pode fazer a transferência e depois você pode enviar o comprovante para os nossos irmãos tesoureiros, o Edinaldo e a Regiane, e eles darão baixa e acusarão recebimento da sua oferta e do dízimo que o Senhor está devolvendo ao Senhor.
Quanto às contribuições de mantimento, a igreja está aberta também para que você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta aos domingos, das 9 da manhã às 11 da manhã, às quartas-feiras, das 18 horas até as 21 horas, quando às quartas-feiras nós estaremos celebrando culto de oração online, e aí você também pode se conectar ao nosso canal no YouTube e acompanhar o nosso culto de oração. Próxima terça-feira nós teremos uma live sobre o final dos tempos e abordaremos o assunto a grande tribulação. Conecte lá no nosso canal do YouTube e participe com perguntas durante o momento que teremos um papo com os nossos pastores César e Fábio. No próximo domingo, dia de Páscoa, dia de celebrar ao Senhor pela ressurreição e pela vida que nós temos através da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebraremos a ceia aí na sua casa. Você vai celebrar junto com a sua família. Reúna-se, coloque os seus filhos, coloque seu marido e vamos todos celebrar a ressurreição do Senhor, a vida que o Senhor trouxe através da sua morte e da sua ressurreição, para que nós pudéssemos ter a salvação que Ele nos garantiu e que Ele nos deu através desse sacrifício. Durante a semana, publicaremos no grupo informações sobre a celebração da ceia do Senhor. E agora, nós vamos louvar ao Senhor. A equipe Manancial hoje está aqui com um número reduzido, mas nós estaremos cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor e a grandeza do Senhor, porque felizes são aqueles que louvam ao Senhor. Mesmo em tempos difíceis, nós podemos louvar e bendizer ao nome do Senhor. E tudo isso está acontecendo porque nós temos aqui o Quinho, que está aqui por trás. Ele não aparece, mas se ele não estivesse aqui, eu não estaria aparecendo, os irmãos não estariam aparecendo. Que Deus abençoe a vida do Quinho, que está aí na expectativa da chegada do Arthur. E que Deus abençoe a Fê, que está assistindo também, e que ela possa ser feliz na hora da chegada do nosso pequeno Arthur, que está batendo as portas aí deste mundo, mas que será abençoado por Deus. Deus nos abençoe e vamos louvar ao Senhor nesta oportunidade. Aqueles que te louvam, o coração está no nosso Deus. Aqueles que te louvam, o coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração onde se já esta nação é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração onde
desejo da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, seja a força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração pode ensinar. Para esta nação, é o clamor da igreja e da glória. Oh, Deus, nossa oração pode ensinar. Para esta nação, é o clamor da igreja e da glória. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Nossa oração pode ensinar. Para esta nação, é o clamor da igreja e da glória. Oh, Deus, nossa oração pode ensinar. Para esta nação, é o clamor da igreja e da glória. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a gente entende que a adoração feita ao Senhor é aquilo que eu faço de coração. Não é o momento que nós estamos reunidos na igreja. Nós nos reunimos para adorar a Deus juntos. Então nós podemos nos reunir adorando a Deus à distância aí da tua casa. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nós formos curados, Ele é Deus. Se a porta abrir e fechar, Ele continua sendo Deus. Onde quer que Ele esteja. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Então isso é o que nós vamos louvar a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes
satisfazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Continue adorando ao Senhor na sua casa, através da adoração, da leitura da palavra e de louvor. Coloque louvores, cante ao Senhor. Amém. Deus abençoe. Olá, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Temos usado das ferramentas que temos para que os irmãos estejam recebendo aí em seus celulares, na casa de vocês, uma mensagem de Deus para a sua vida. Temos vivido tempos tão difíceis, tempos com tantas incertezas, irmãos. Mas eu creio que Deus é maior do que tudo isso que está acontecendo, que tem supostamente nos atingido também. Dias de tantas incertezas. Não sabemos nem se o nosso gás, quando acabar,
vamos ter onde comprar para poder cozinhar. Não sabemos se vamos nos manter nos nossos empregos, não sabemos se vamos ter condições de fazer a nossa compra do mês. Dias incertos temos vivido, mas eu quero dizer para você que Deus é maior do que tudo isso. E que tudo isso está acontecendo, irmãos, por conta que Deus tem um propósito. Para mim, para você, tem um propósito para a igreja dele, para o povo dele, tem um propósito para o mundo. Situações como essas, meus queridos, já vivemos tantas. E se você for fazer uma pesquisa aí, você vai ver que tantas outras epidemias e pandemias nós atravessamos. E Deus cuidou de nós em todas elas. Todas elas Deus nos sustentou. Em todas elas Deus supriu as nossas necessidades. Vivemos um tempo difícil, mas o Deus a qual servimos é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí e que acompanhasse esse texto e ver o que Deus está falando para o seu povo. Esse texto se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, versos 11, 12 e 13. Aqui a gente pode ver que Deus tinha permitido que o seu povo fosse levado como cativo para uma terra distante e fosse servir ali naquela terra. Mas Deus, Ele prepara o povo, pedindo para que Jeremias falasse algo para o povo dele. Vamos ler esse texto tão precioso que nos fala o coração, e nesses tempos, esse texto vai nos mostrar que Deus se importa com a gente. Que Deus está atento a tudo que está acontecendo. E que em cima de tudo isso que está acontecendo, Deus tem os seus propósitos, meu querido. E esse propósito, ele vai se cumprir entre as nações, em nossas vidas. Vamos ler o texto? Isaías 29, a partir do verso 11. Jeremias, capítulo 29, no verso 11. Só eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Irmãos, quando a gente olha o cenário que estamos vivendo no dia de hoje, e a gente olha para esse texto, e Deus está falando aqui para o povo dele que estava sendo tirado da sua terra e levando cativo, irmãos. A primeira coisa que eu enxergo nesse texto, que eu vejo de uma forma muito clara, que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E a gente vê isso logo no começo do verso 11. O Senhor Deus, só eu conheço
os planos que tenho para vocês. Deus é dono da situação, meus irmãos, em meio a essa calamidade, em meio a essas dificuldades, essas adversidades que estão passando, Deus tem o controle de tudo. Deus sabe o que está fazendo. Outra coisa que eu vejo nesse texto também é que há um propósito de Deus para tudo isso que estamos vivendo. Deus tem um propósito e queira qual for o nosso posicionamento, se diante de tudo isso temos aceitado ou não as coisas que têm acontecido, Deus tem um propósito. Indiferentemente da minha opinião, da sua opinião, Deus vai fazer se cumprir esse propósito. E Deus também pretende chegar a um lugar com esse propósito, irmãos. E eu quero aqui expressar e falar para vocês do que eu entendo com tudo isso que está acontecendo. A palavra de Deus sempre nos chama ao arrependimento, a se reconciliar com o Senhor. E quando a gente vê o profeta Jeremias, a gente vê que o propósito de Deus em tirar o povo da sua terra e levar para uma terra cativa era exatamente esse. O propósito de Deus era esse. Irmãos, e aqui a gente vê que embora Deus esteja apresentando uma situação adversa para o povo dele, a gente vê aqui as promessas de Deus também na vida do seu povo. E neste momento, meus irmãos, entendo que a gente não pode ficar pensando e se detendo a tantas coisas que temos ouvido e que temos visto, tantas informações têm chegado aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. Mas esse é o momento da gente olhar para o Senhor. Esse momento é um momento que a gente precisa, com muita calma, com muita sabedoria dada por Deus, olhar o que Deus quer de mim e quer de você. O que Deus está falando para essas nações. O que Deus está falando para o seu povo em específico. Eu falava agora pela manhã com o pastor Fábio, e algumas coisas vêm incomodando o meu coração, nesse momento onde que a gente não pode sair de casa, que estamos de quarentena. Mas se você for parar para pensar, Deus está nos colocando em quarentena porque Ele tem um propósito para a sua vida. Deus tem alguma coisa para falar para você, para falar ao seu povo, para falar às nações. E nós precisamos nos deter e permitir que o Espírito Santo de Deus tente nos mostrar aquilo que Deus quer nos falar. E eu falava com o pastor Fábio agora pela manhã que eu queria entender e ouvir o que o Mateus, nos dias de hoje, está pensando e a quem ele estaria recorrendo. E eu penso também, pessoas que constroem templos milionários, com tudo importado, trazendo pedras, trazendo palmeiras de fora, para ornamentar esse templo. O que esses líderes estão pensando neste momento? Gostaria de entender e conversar com eles para me ver. Quando a gente olha para um templo tão luxuoso, com tantos ornamentos, com tanta riqueza, templos para mais de 10.000 pessoas, e a gente olha para aquele templo
e não vê ninguém ali. Então, creio que este momento, como Deus fez ali no deserto com o povo, Deus manteve o povo em quarentena por 40 anos naquele deserto, irmãos. Porque Deus precisava falar com o povo de modo muito pessoal e individual e fazer com que eles regredissem, que eles se voltassem novamente para o Senhor. E este é o tempo que estamos vivendo. Tempos que precisamos nos voltar mais para o Senhor. Tempos que precisamos esperar mais no Senhor. E essas coisas, voluntariamente, de nossa parte, elas não acontecem. Acredito eu que por isso que Deus coloca essas adversidades e essas situações diante de nós. Que Deus quer nos falar. Deus quer olhar para mim e falar: Nivaldo, olha, você está muito distante de mim, você está muito distante da tua vontade. Olha, Jesus está às portas. Outra coisa aqui também, quando a gente fala e a gente entende e olha a palavra de Deus e vê que muitos acham que esse é o princípio da volta de Cristo. Eu tenho uma dificuldade ainda de entender isso, porque eu acredito que muitas pessoas ainda precisam se render, crentes ou não, católicos, espíritas, todos, irmãos. É tempo de nos achegar ao Senhor. É tempo de reconhecermos que Ele é Deus, como cantamos aqui há pouco. Aconteça o que acontecer, irmãos, Ele continua sendo Deus. Ele continua com as suas promessas sobre as nossas vidas. E esse tempo é tempo de olhar para as promessas de Deus. E aqui a gente está vendo Deus nesses versículos que a gente vê do livro de Jeremias, no capítulo 29. Deus fazendo promessas ao seu povo, dizendo que eles não sofreriam nada, e que ainda que eles estivessem passando por adversidades, numa terra distante, como cativos, Deus os sustentaria. E a minha palavra, irmãos, para você que está aí do outro lado, é que Deus tem promessas na sua vida. E Deus vai trabalhar das formas que a gente não pode compreender, para que essas promessas elas sejam cumpridas na minha vida e na sua vida. No primeiro momento, a gente pode até não entender por que está acontecendo tudo isso. Mas, em Isaías, no capítulo 55, no verso 8, a palavra de Deus vai nos dizer que os meus pensamentos não são os deles, não é o dele. E o pensamento de Deus não é o meu, como o meu não é o dele. Provavelmente, irmãos, o medo tem chegado até nós por conta das incertezas, de tantas perguntas que surgem nesse momento sem resposta, de tantas coisas que temos visto que não sabemos se é verdade ou se não é. Mas o meu convite é para que a gente atente para o Senhor neste momento. E o propósito de Deus, ele vai se cumprir.
No verso 12, na parte B do versículo 11 que a gente leu, Deus diz que os planos dele, aquilo que Deus faz, é para prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Tudo isso que está acontecendo hoje, meus irmãos, é para que a gente, num futuro próximo, possamos ser prósperos na presença do Senhor. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, não é para que a gente entre em pânico e em desespero. E ache até que Deus não está se importando com nós. Mas quando a gente volta para o texto, e se a gente lê esse capítulo 29, a gente vai ver o povo questionando isso, e Deus fala, olha, eu estou importando, eu me importo sim com você. E essas coisas que Deus tem feito nesses últimos dias, eu quero levar para você essa palavra profética, que é o momento onde Deus está trabalhando, Deus está agindo em toda a humanidade, em todas as nações. E essa palavra diz que não é para destruição, pelo contrário, diz que é para prosperidade, lembrando aos irmãos que esse texto que a gente está lendo, o povo está sendo levado como cativo para umas terras distantes, irmãos. Como eu posso estar numa terra distante e ser próspero, e ser abençoado? A gente pode compreender um pouquinho melhor quando a gente volta um pouquinho no verso 29. No verso 4 do capítulo 29. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, nós somos os Israel dos dias de hoje, irmãos. Diz o seguinte: todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas, comam as suas frutas, casem, tenham filhos, e que os filhos casem também, tenham filhos. Mas deve aumentar o número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu mandei como prisioneiro. Orem a mim, pedindo favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Irmãos, olha que palavra, como que Deus está me mandando para uma terra onde eu vou ser escravo, praticamente. Olha que Deus fala aqui, irmãos. E a gente está desesperado por conta de alguns dias que é prudente, que precisamos ficar em casa. Mas aqui Deus diz assim, olha, construam casas. E Deus está mostrando nesse texto aqui que o povo ia ficar algum tempo naquele lugar como prisioneiro, como cativo. Deus fala assim, poxa, estou mandando vocês para lá, construam casas. Ué, se Deus está mandando construir casas, é que é para mim morar. Plantem árvores. Quer dizer, se Deus está mandando eu plantar árvores, é que Ele espera que eu coma dos frutos dessa árvore, é o que está dizendo o texto. Multiplique. Multipliquem, irmãos. E nós estamos completamente desesperados por conta que estamos 15, 40, 50 dias. Talvez, meus queridos,
esse coronavírus, esse Covid-19, seja o cativeiro que Deus está nos levando. E nesse cativeiro, não é para a destruição, meus irmãos. Não é para a destruição. Verso 12. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Temos visto nos últimos dias tantas manifestações, tantos grupos se reunindo, pessoas cantando em seus prédios, pessoas de joelhos nas praças, nas ruas, buscando a face do Senhor. E Deus está olhando para tudo isso. Deus está dizendo que, neste momento, nós vamos buscar a face de Deus. Acredito, irmãos, que Deus está nos chamando nesse tempo para que a gente adore mais, para que a gente sirva mais, para que a gente se volte mais para Ele. E Ele diz que Ele vai estar ouvindo, irmãos. Quando eu olho para o quadro que vivemos no mundo de hoje, é difícil a gente enxergar a mão de Deus. É tanta coisa, irmãos, que chegam aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, que nos fazem desacreditar que Deus está no controle das coisas. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus está no controle das coisas, Deus está no controle de tudo, porque Ele sabe o que faz, Ele sabe por que Ele faz, e Ele tem um propósito em tudo que faz. E eu não posso simplesmente acreditar que isso é uma coisa normal ou natural do mundo que estamos vivendo hoje. Tudo isso que estamos vivendo nos dias de hoje, o povo de Deus já viveu no passado. E se você for ler os profetas, você vai ver os profetas se levantando, levando as mensagens de Deus, dizendo para o povo: olha, volte para mim. Volte para mim. E a mensagem de Deus dentro de tudo aquilo que estamos vivendo e que já vivemos e que o povo de Deus já viveu, é essa: se arrependa, volte para mim. Essa é sempre a mensagem do Senhor. Quando as coisas parecem difíceis e complicadas, quando as coisas se chegam com adversidades, quando nos deparamos com as adversidades, é aí que a gente precisa olhar para Deus, olhar para as promessas de Deus. E a gente nunca viu um movimento tão grande como estamos vendo hoje no Brasil. As pessoas em suas sacadas, louvando ao Senhor. Será que Deus não tem nos mandado isso para que a gente volte a se reunir, para que a gente volte a dar voz ao Evangelho, a Cristo, nesses dias de hoje? E quando esses movimentos se organizam, a gente não vê só crente. Se eu e você for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que ali, nos louvores cantados, nos prédios e nesses movimentos, nessas organizações, clamando o Senhor,
nesse momento de adversidade, a gente vai ver que tem pessoas de toda religião, credo, de todo segmento. Porque todos, no meio da dificuldade, da adversidade, todos recorrem a um só, ao Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra. O Deus a qual nós servimos. E mesmo em meio, meus irmãos, às adversidades, às epidemias, pandemias, Deus está no controle. O Senhor Jesus disse que em nenhum momento Ele nos abandonaria. Momento esse que estamos vivendo, que eu creio que o Senhor está nos chamando de um modo muito pessoal, individual, particular, para nos aproximarmos mais dEle, para nos rendermos mais a Ele, para voltarmos a ter alegria de servi-lo como antes. Nós temos vivido no mundo, irmãos, vivemos num mundo onde que todas essas coisas que estão acontecendo vai atingir o povo de Deus também. Essa pandemia, irmãos, é o cativeiro que Deus está nos levando para os dias de hoje. Provavelmente Deus não vai usar de uma estratégia que Ele usou no passado, de quando os reinos, de quando os povos tinham diferenças, e quando o povo de Deus não estavam obedecendo, quando o povo de Deus não estava rendido, prostrado a Ele, Deus se manifestava dessa forma, levando o povo dele, o Israel, a passar por adversidades. E se você olha à luz da Bíblia, você vai ver tantas coisas, tantas pandemias, tantas epidemias, tantas coisas acontecendo com o povo. E essa é só mais uma delas. E Deus vai nos sustentar, meus queridos. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Irmãos, esse momento é o momento onde que a gente se deleita mais ao Senhor, no momento das adversidades, das dificuldades. E isso já virou até um jargão para a gente que prega a palavra do Senhor. A gente vê isso diariamente, constantemente, sendo pregada, que é fácil adorar o Senhor, é fácil buscar a face de Deus quando as coisas estão tudo em perfeita ordem. É fácil ver a mão de Deus quando tudo está bacana, está legal, onde não falta nada, onde não nos preocupamos se o gás vai acabar ou não, e se acabar, a gente sabe que tem para comprar, a gente sabe que tem o dinheiro, a gente sabe que tem os recursos. Mas esse texto diz que vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Talvez tudo isso está acontecendo porque os nossos corações estão longe do Senhor. E eu não estou falando aqui única e exclusivamente e apenas para o seu povo, para o Israel desses dias, para aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Não.
Irmãos, é tempo de todos se renderem. É tempo de todos se voltarem ao Senhor, se prostrarem ao Senhor. Conversava também com o pastor aqui pela manhã. Algumas coisas que nós, servos do Senhor, crentes em Cristo Jesus, respeito à tecnologia, há alguns anos atrás, a gente foi uma classe, foi um grupo, os crentes, os evangélicos, que mais criticou a televisão. E a gente vê que veículo que Deus colocou diante de nós. A gente achava que a televisão era coisa do diabo. Recentemente agora, esses aplicativos que nos permitem levar mensagens espirituais para vocês, de levar mensagens de Deus para você, de fazer com que você interaja no louvor da igreja. E se a gente puxar um pouquinho atrás, a gente vai ver que isso também era coisa do diabo. Por isso eu comecei a minha mensagem, meus queridos, dizendo para vocês que Deus sabe tudo o que faz. Deus sabe o fim daquilo que tudo que Ele faz, onde que vai dar e onde Ele quer chegar. E tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. Tudo aquilo que Deus permite tem um propósito. E esse propósito de Deus nunca foi, não é e jamais será propósito para que Ele nos destruísse, que Ele nos exterminasse. Nunca foi, irmãos. Quando a gente olha para Moisés conduzindo o povo no deserto por 40 anos, por essa quarentena que durou 40 anos, a gente viu que o povo comia, Deus alimentava o povo. O povo bebia água. As roupas do povo ali durante 40 anos no deserto, Deus preservava aquela roupa que não estragava, irmãos. Esse tempo é um tempo que a gente precisa refletir. Como temos agido, o que temos feito, onde temos falhado, o que precisamos confessar, onde precisamos estar na presença do Senhor é o melhor lugar nesse momento difícil. Quero ler mais alguns textos com os irmãos. Jeremias, verso 30, a partir do 24. A palavra de Deus vai dizer assim, verso 23 e 24 de Jeremias 29. Irá o Senhor, a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. Irmãos, isso vai persistir até que Deus cumpra o propósito dele. E na parte B diz, e no futuro o seu povo compreenderá isso muito bem. Queridos, neste momento, a gente pode até não estar compreendendo, em meio a essa situação, o que Deus quer de mim e de você, o que Deus quer fazer.
Mas ele está dizendo que vai chegar um tempo onde que as coisas vão estar muito claras. E eu não sei se esse tempo, e eu não posso afirmar isso, se Deus vai fazer com que a gente compreenda todas essas coisas agora, nesta vida. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, isso só vai acabar quando Deus quiser. Quando Deus tiver alcançado o propósito dele. Por que que ele mandou isso? Por que que ele fez isso? E eu tenho mais alguns textos para ler para os irmãos, mas mesmo por conta do tempo. Mas eu quero ler um texto, eu quero lançar uma palavra de Deus, uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a cidade de São Paulo, sobre o Brasil e sobre esse tempo que estamos vivendo. Que se encontra no capítulo 33 de Jeremias, no verso 6. E assim eu quero encerrar, meus irmãos, a minha palavra, dizendo para vocês que esse tempo é tempo de voltar para o Senhor. Se você quiser estudar um pouquinho mais a respeito desses capítulos 29 até o 33, você vai ver que tudo aquilo que Deus estava fazendo, o propósito maior, era para que o povo voltasse a Ele. Era para que o povo voltasse ao adorar e viessem com o coração quebrantado na sua presença e deixar de fazer as coisas nojentas que fazia. E eu quero lançar esta palavra de Deus, essa palavra profética de Deus para a sua vida, nesse momento de adversidade e de dificuldade. Que a palavra de Deus, no capítulo 33 de Jeremias, no verso 6, vai dizer: Mas eu curarei esta cidade e o seu povo, e novamente lhe darei saúde, e farei com que tenha tempo de paz e segurança. Essa é a palavra de Deus, a palavra profética que eu lanço sobre a sua vida, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, mas eu quero declarar a sua saúde espiritual. Eu quero declarar na sua vida a saúde física, sua e da sua família. Eu quero declarar nesta hora a saúde, a recuperação da cidade de São Paulo, do seu bairro. Eu quero declarar agora a cura sobre o Brasil. Eu quero declarar agora, irmãos, dentro desse texto, declarar, ó Deus, que Deus está agindo por todo lugar, em todas as nações, por todo o mundo. Hoje a gente enxerga só dor e sofrimento, mas a palavra de Deus nos afirma que no momento oportuno Ele vai nos fazer entender isso, e esse é tempo de nos rendermos ao Senhor, de nos curvarmos a Ele, entendendo que nesse momento de adversidade e de dificuldade, só Ele pode nos socorrer. E eu quero orar com você neste momento. Feche os seus olhos neste momento. Peça para que Deus fale ao seu coração o que Ele quer de você neste momento tão difícil. Eu gostaria de ler esse texto mais uma vez.
Capítulo 33 de Jeremias, no verso 6, mas eu curarei esta cidade e o seu povo, e novamente lhe darei saúde, e farei com que tenham tempos de paz e em segurança. Amém, meus queridos? Antes de orar, quero agradecer aqui ao Quinho, ao Henrique, porque está desde antes das 9 da manhã, gravando aqui os áudios, gravando o culto, gravando as mensagens, para que você aí na sua casa pudesse ser alimentado. Quinho, pastor Fábio, o Bruno, Nanda, o Edinaldo. Quero louvar ao Senhor pela vida desses irmãos que nesse momento tão difícil têm estado ativos na casa do Senhor, produzindo esses vídeos, essas lives, para que você fosse alimentado aí. Eu quero orar com vocês nessa hora. Soberano e eterno Deus, sabemos que és santo e que és poderoso. Ó Deus, queremos, em meio a tantas dúvidas, tantas perguntas sem resposta, queremos sentir o teu toque, queremos ouvir a tua voz nesse momento difícil, Senhor. Ó Deus, visita os corações, ó Deus, corações que nos ouvem através desta mensagem, corações que não têm a oportunidade, ó Deus, de ouvir esta mensagem, que ele seja visitado por conta dessa situação que estamos vivendo, que eles vejam que só o Senhor é Deus, ó Deus. Que o Senhor nos socorra neste momento, Senhor. Que o Senhor nos visite, que o Senhor visite nossas vidas e familiares. Que o Senhor visite, ó Deus, as nações. E fala, Senhor, com todos de uma forma pessoal e individual, fazendo, ó Deus, com que eles entendam que tudo isso que está acontecendo, Senhor, é único e exclusivamente para que os seus propósitos sejam cumpridos em nossas vidas, ó Deus. Nós cremos no cuidado do Senhor, cremos no teu amor e na tua bondade sobre as nossas vidas. Queremos viver as tuas promessas, ó Deus, nesses dias difíceis que estamos vivendo. Ó Deus, e agora nós nos despedimos, clamando, Senhor, o teu socorro e o teu favor neste momento. Socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, ó Pai. E esta é a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.